Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Idade é uma coisa complicada, tanto no mundo real quanto nos animes. Principalmente em Dragon Ball, onde dificilmente a gente sabe a idade direta dos personagens. E hoje eu tô aqui pra resolver essa dúvida de alguns fãs de Dragon Ball. Mas é claro, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante. E também não esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E essa tarefa pode parecer até que simples, mas eu decidi pegar a idade bruta do Goku, ou seja, desde a primeira vez que ele disse que tinha 14 anos, até o final do Z, e depois eu vou considerar os retcons. Então se aquieta antes de comentar que eu não considerei a Sala do Tempo. A primeira vez que nós temos acesso à idade do Goku é no capítulo 2 de Dragon Ball, onde o Goku vê a Bulma tomando banho e parece não conhecer a anatomia feminina. Então ela pergunta quantos anos ele tem para não conhecer algo básico assim, e ele diz que tem 14. E essa é a idade que nós vamos levar em consideração no ano 749, que é basicamente o consenso de quando começou a história de Dragon Ball. Todas as fontes que você procurar provavelmente vão dizer esse mesmo ano. E o arco Pilaf não tem exatamente uma duração exata, mas levando em consideração que a aventura de Goku e Bulma acontece sem muitas grandes pausas, eu acho que deve ser por cerca de 1 ou 2 meses. E eu digo isso aumentando o número, porque provavelmente é menos, já que até o próprio mangá dá uma pista sobre isso posteriormente. Mas eu já vou falar sobre isso, porque depois da busca para as esferas do dragão, nós temos o 21º torneio de artes marciais, que se você não prestar atenção em um detalhe, não dá pra dizer exatamente quanto tempo depois é, mas durante o capítulo 30, justamente quando o treinamento de Goku e Kuririn começa, o mestre Kami vai lá e afirma que faltam 8 meses para o torneio de artes marciais, ou seja, por não ser exatamente um ano depois, não dá pra afirmar que o Goku já teria 15 anos, mas vamos acreditar que sim. Afinal, qual que é a probabilidade do aniversário do Goku ser justamente nos meses que ainda não se passaram? Então no ano 750, Goku tem 15 anos. E depois de perder para Jack Chun, temos o intervalo para o 22º torneio, que é justamente quando a saga da Patrulha Vermelha acaba acontecendo. Eu não me lembro se o arco Red Ribbon tem uma duração exata, mas ele provavelmente deve ter durado só alguns dias também. E o pior é que ele engana, porque são basicamente 50 capítulos do mangá. Então é natural a gente pensar que foi mais, mas provavelmente não. E agora no 22º torneio, a gente tem uma noção melhor de quanto tempo demora de um torneio para o outro, que nesse caso seria de 3 anos, porque no capítulo 113, quando Goku, Yanti e Kuririn colocam seus kimonos, ele menciona esse tempo. Ah, mas Goten, o mestre Kami falou de 8 meses, mas faltavam 8 meses a partir daquele momento que eles estavam, não necessariamente tinha acabado de rolar um torneio. De qualquer forma, levando isso em consideração, o Goku teria 18 anos aqui, mesmo parecendo uma criança de 12. E como a gente sabe, nesse mesmo ano de 753, acaba rolando tanto a saga Tenshinhan quanto a Piccolo Daimao, então não temos nenhum time skip relevante aqui. E depois de matar o Rei Demônio Piccolo, o Goku vai para o templo de Kami-sama para treinar com ele e restaurar as esferas do dragão. E por que ele iria treinar com o Kami-sama? Bom, porque o mesmo explicou para Goku que Piccolo ainda estava vivo, ou melhor, o filho barra reencarnação dele, e o mesmo estaria lá depois de 3 anos para matar o Son Goku no torneio de artes marciais. Tudo isso nos é revelado durante o capítulo 165, ou seja, novamente 3 anos foram mencionados. Dito e feito, no próximo capítulo, Son Goku aparece com 21 anos, completamente diferente da sua versão de 18, mas beleza. E tanto a luta do Goku contra o Piccolo Jr. quanto o casamento dele acontecem no ano 756. 5 anos se passam e eu tô começando a achar que o Akira Toriyama gostava muito de colocar time skip na obra dele. O cara pulou 8 anos da vida do protagonista em 30 capítulos. Mas de qualquer forma, agora o Goku está com 26 anos. E a gente já sabe o que acontece, ele vai lá e morre para o Raditz. Porém, dessa vez eu não vou considerar isso como se afetasse a idade do Goku. Dito isso, no capítulo 204, o irmão de Goku acaba avisando que os Saiyajins vão chegar em 1 ano. Por isso, o Goku teria 27 anos durante a luta contra o Vegeta. E como da saga Namekusei para a saga Saiyajin não se passam mais do que meses, eu vou considerar que ainda é o ano 762 e que o Goku ainda tem 27 anos. Aí ele volta para a Terra e o Trunks completamente moga o Freeza e o Cold. Essa parte a gente já conhece muito bem, porém o Trunks acaba falando uma data pra gente. Por favor, me escute. Daqui a 3 anos, no dia 12 de maio, às 10 da manhã,
E é justamente depois desses 3 anos que acaba acontecendo a saga Android. E por incrível que pareça, ela não dura muito tempo, porque os androides chegam, fazem algumas coisas, mas não dura mais do que algumas horas. O céu absorve eles e nós temos os Jogos do Céu, que são especificamente 10 dias depois. Então o Goku ainda teria seus 30 anos. Lembrando que ele não morreu e não foi para a sala do tempo, ou seja, sua idade biológica ainda não foi afetada. E já que Gohan é dito como tendo 16 anos durante a saga Buu, ela se passa basicamente 7 anos depois da saga Cell. Ou seja, a partir do capítulo 421, o Goku teria 37 anos. Tudo isso no ano 772, já que a saga Buu dura basicamente uma tarde. E depois do pior vilão de DBZ acabar morrendo, nós temos outro time skip, dessa vez de 10 anos. Porque o capítulo 517 basicamente termina assim. Então oficialmente no ano 782, Goku teria 47 anos. Curiosidade, por algum motivo nos guias oficiais é dito que o final do Z se passa no ano 784. Da onde eles tiraram esses 2 anos a mais, eu não faço a menor ideia. E agora sim que a brincadeira começa a ficar interessante. Porque você se lembra que eu disse que o mangá entregou uma informação que dizia que o Goku não tinha 14 anos? Bom, não só o mangá como os guias acabam dizendo que ele tinha 12 anos. Então o Goku teria oficialmente nascido no ano 737. Eu quero que vocês marquem muito bem essa data. E já que o Goku nasceu em 737 e veio para a Terra nesse mesmo ano, ele passou basicamente 12 anos realmente vivendo com o vovô Gohan. E se você tá curioso para saber quando o mangá disse isso, é no capítulo 53. E se eu não me engano, tem uma cena do próprio Mestre Kami descobrindo isso. E se o Goku tinha 12 anos, assim como ele tinha quando conheceu a Bulma, então é bem provável que nenhum ano tenha se passado direito. Ou melhor, o aniversário dele não tenha se passado. E se ele tinha 12 anos quando começou a história, basicamente no 22º torneio ele teria 15. No 23º ele teria 18, sendo um pouco mais coerente com a aparência física do personagem. No começo de DBZ ele teria 23, na chegada dos androides / saga Cell ele teria 27, durante a saga Buu 34 anos e durante o final do Z 44 anos. Bom, agora que eu já terminei de falar sobre a idade cronológica do Goku, vamos falar sobre a idade biológica dele, porque sim, algumas coisas dentro da história acabam afetando isso também, como por exemplo o fato dele ter usado a sala do tempo. Novamente, mais tempo desnecessário sendo pulado. E nós nem ao menos temos uma data exata de quanto tempo eles ficaram lá dentro. O que a gente sabe é que não foi um dia inteiro, logo não foi um ano inteiro lá dentro. Consequentemente, a gente não sabe se o Goku fez ou não fez aniversário, mas supondo que sim, ele ficaria com 45 e 48 anos durante o final do Z, dependendo especificamente da data que ele acabou nascendo. E pra ficar ainda mais confuso, o Goku morreu 2 vezes. E mesmo mantendo seu corpo no outro mundo, ele não envelheceu. Então, tirando 1 ano da saga Saiyajin e 7 anos da saga Buu, ele fica com 8 anos a menos. E essa parte que é preocupante. Considerando o Goku de 12 anos, ele teria 37 anos no final do Z. Já o de 14 teria 40. Isso é claro, levando em consideração que ele tinha 15 anos durante o primeiro torneio. Mas as coisas ficam ainda piores, porque os retcons no nascimento do Goku ainda não acabaram. Porque segundo o mangá Jaco, o Patrulheiro Galáctico, Goku foi mandado para a Terra exatamente no ano 739, 2 anos depois do que era o consenso de todo mundo. E dessa vez, ele tinha nascido no ano 736, justamente porque na época que ele foi mandado, ele tinha 3 anos de idade. Eu não sei porque o Akira sentiu a necessidade de mudar isso, mas beleza. Esse ainda não foi o pior retcon na idade do Goku. A gente já vai falar sobre a podridão, que é o último. Mas tendo nascido nesse ano, o Goku teria 13 anos quando começou a sua jornada. Sendo assim, no final do Z, ele finalmente teria os seus 38 anos. E eu gostaria de verdade que esse tivesse sido o último retcon, mas o Akira não estava satisfeito o suficiente com isso. Mesmo o Goku chegando 2 anos depois e passando basicamente 3 anos inteiros a menos com o vovô Gohan, não era o suficiente. Porque nós temos o nosso querido e amado Dragon Ball Super, mais especificamente Dragon Ball Super Broly. Porém você está errado, Goten. Esse filme é a mesma cronologia de Dragon Ball Minus. E eu de verdade queria concordar com você, meu amigo. O filme se passa em 780 e o flashback começa 41 anos antes. Ou seja, bate certinho com essa data de 739, não é? Não é? Bom, na verdade não. O Freeza não conheceu e matou os Saiyajins no mesmo dia. Se você prestar bem atenção no filme, você vai ver que... Bom, veja por si mesmo. Planeta Vegeta, 41 anos atrás. 5 anos depois. 5 anos depois.
5 anos depois. 5 anos. Não! Sim, meus amigos, Son Goku foi mandado para a Terra em 744, fazendo com que, graças a esse filme, o Goku passou apenas 5 anos com o vovô Gohan, e tinha 8 quando ele finalmente conheceu a Bulma. E se ele nasceu em 742 ou 741, no final do Z ele teria de 35 a 34 anos. Então, se você achava que o Dragon Ball Super Broly era uma adaptação de 1 para 1 do mangá do Minus, você estava completamente errado. E isso vai contra todas as outras datas que a gente conhecia. E a pior parte, eu vou te dizer a pior parte. No final de Dragon Ball Z, Son Gohan, filho de Goku, tem 26 anos biologicamente. E Son Goku, o pai de Son Gohan, tem 34 anos biológicos no final do Z. Ou seja, graças ao filme do Broly, o Goku está mais perto da idade do filho dele do que da idade do Vegeta, possuindo literalmente 8 anos de diferença. E não, você não me ouviu errado, é menos de uma década de diferença. Ah, mas Goten, eu escutei o que você falou, mas eu não acredito. E você pode até não acreditar, mas são números, estão ali, estão escritos. Infelizmente, o começo desse filme do Broly teve muitos retcons e muitos retcons ruins, e infelizmente esse aqui é um deles. Mas enfim, hoje eu decidi terminar esse vídeo de uma maneira diferente. Afinal, eu tô no vídeo todo falando sobre a mudança da idade biológica e física do Goku, mas eu acabei de lembrar que eu estou mudando a minha idade também. Amanhã ou hoje, dependendo de quando esse vídeo for postado, eu estou fazendo 18 anos. E apesar dessa marca ter chegado mais rápido do que eu queria, eu fico feliz de compartilhar isso com vocês. Afinal, eu comecei o meu canal com os meus 15 anos, e agora que eu sou oficialmente um adulto formado, eu ainda estou aqui com vocês. É sério, rapaziada, muito obrigado pelo apoio e pelo carinho de todos vocês. E que esse canal só continue melhorando. E se vocês quiserem, podem comentar emoji de bolo para comemorar. E muito obrigado por me fazerem feliz durante todos esses anos de canal. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que Deus abençoe todos vocês. E valeu, falou e fui!